Pois bem, pessoal, eu estava prosseguindo com a aula e houve uma interrupção na gravação, mas aí eu continuo com vocês aqui do ponto que a gente havia parado, tá certo? Estou chamando essa parte aqui da segunda parte desta aula 01. E aí eu estava dizendo que além dos sistemas de navegação, né, com a sua abrangência, cobertura global, o GNSS também vai abarcar os sistemas de aumento para a melhoria do seu sinal, propiciando assim para a gente melhores resultados, melhor precisão, tá certo? São o sistema S-Base e G-Base, que são um sistema que fazem parte da infraestrutura GNSS, garantindo aí uma boa infraestrutura espacial, consequentemente, melhoria nas técnicas de levantamento, tá certo? É importante a gente pensar que os sistemas de posicionamento, né, seja ele o GPS, o GLONASS ou o Galileu, além do cálculo de coordenadas, que é o nosso grande objetivo, para se chegar nesse objetivo, nós precisamos entender e calcular muitas das vezes a própria órbita do satélite em volta, né, do planeta Terra, mas também entender alguns efeitos que provocam até os chamados erros. Alguns erros durante a propagação do sinal na atmosfera, esses erros aí, principalmente quando esse sinal passa pela troposfera e ionosfera, e esses erros causando um efeito mensurável, um efeito bastante degradante para o sinal GNSS, podendo inclusive até interromper a propagação deste sinal. Nesse sentido, nós estudaremos aqui na disciplina não apenas o cálculo da coordenada, aquilo que nós vamos chamar do resultado final do processamento de dados GNSS, mas entender mais especificamente na aula 2 as principais observáveis envolvidas aí na órbita dos satélites e nos efeitos atmosféricos nesse sinal. Por que, então, utilizar a GNSS como técnica de levantamento, né? Ou uma técnica de navegação? São 5 os principais motivos. Avisada, se fôssemos utilizar uma topografia, um levantamento clássico topográfico, muitas das vezes, entre os próprios pontos que nós estamos trabalhando, nós precisaremos ter visibilidade garantida. No caso do GPS, desde que o receptor se conecte, no mínimo, com 4 satélites em órbita, nós conseguimos garantir o posicionamento sobre a superfície terrestre. Nós não precisamos de um ponto enxergar, ter visibilidade para um outro ponto. Além disso, são técnicas que garantem melhores resultados. É o que a gente costuma chamar nas ciências geodésicas do efeito da precisão, né? Garantir que todas as nossas coordenadas sejam mais próximas possíveis e, se possível, com uma alta exatidão próximo do valor verdadeiro. Quando formos estudar processamento de dados GNSS, esses conceitos de precisão e exatidão retornam e nós, então, abordaremos com mais profundidade. Além disso, a rapidez com que a técnica GNSS nos permite obter as coordenadas é um outro fator que aponta como vantagem desta técnica e uma visão tridimensional do posicionamento, né? Nós garantimos aí a obtenção de 3 coordenadas, como eu havia falado agora há pouco: a coordenada x, a coordenada y e possível a coordenada z, nos dando uma noção de altimetria, tá certo? O princípio básico para que um sistema GNSS funcione é que garanta visibilidade entre o receptor, que está localizado na superfície terrestre, e o satélite, que está lá no espaço em órbita. Se este receptor, dotado de uma antena, for capaz de comunicar com 4, no mínimo 4 satélites, a gente tem a técnica de posicionamento bem sucedida. Nós diremos que é possível calcular as 4 coordenadas, né? As 3 de posição e o tempo. Agora, se nós apresentarmos uma situação de obstáculo, como está expresso aqui nessas fotos, né? Seja uma cobertura vegetal ou uma cobertura construída pelo homem,
nós não teremos o funcionamento da tecnologia, né? O receptor com a sua antena aqui instalada na superfície terrestre, ele não será capaz de comunicar com os satélites e aí a gente não tem visibilidade. Este, então, é o entendimento do princípio básico para que a gente tenha um GPS funcionando, um GPS fornecendo para a gente o que a gente quer, no caso, as coordenadas, tá bom? Aqui mais fotos, ó, em grandes centros urbanos, trabalhar com GNSS é ineficaz, né? A gente não consegue, até porque o sinal aqui é muito refratado pela presença de obstáculos e por baixo aqui de vegetações, construções, marquises, a gente não tem um bom sucesso nesse tipo de técnica para levantamento de dados, tá certo? Nós vamos dar um foco aqui principal ao sistema norte-americano conhecido como GPS, que é o mais comum aí, né? Quem aqui nunca ouviu falar de GPS, seja ele um GPS para fins de locomoção com automóvel, um GPS de celular ou até mesmo um GPS geodésico, com uma precisão um pouco melhor para fins de atividades próprias da engenharia. No caso do GPS, por que estudar o GPS com um foco maior? Não apenas por ser norte-americano, mas por ser o principal sistema mais utilizado na abrangência internacional, tá certo? Um breve histórico aqui, esse sistema foi projetado, construído e tem a sua manutenção garantida pelo Departamento de Defesa norte-americano, DoD, desenvolvido aí na década de 70. No seu início, ele é construído visando defesa militar, né? Depois de um tempo, garante o sinal, abre-se o sinal para qualquer usuário civil, tá certo? Inclusive, eu vou deixar lá na seção materiais complementares um artigo pequenininho, conciso, bom de ler, que explica um pouco melhor o histórico do surgimento desse tipo de sistema de posicionamento global, neste caso, o GPS. Por muito tempo, é importante dizer que o GPS foi chamado de Navistar GPS, tá bom? Mas hoje em dia a gente conhece aí nas ciências geodésica, na agrimensura, simplesmente pelo acrônimo GPS, tá certo? Apresenta uma alta acurácia, bons resultados, e ainda com o avanço da tecnologia, um grande desenvolvimento nos receptores, garantindo para a comunidade usuária aí, dos mais diversos segmentos, uma boa atividade de navegação, posicionamento e, inclusive, aplicações nas atividades desenvolvidas pelo homem, seja ela de transporte, de construção civil, de agricultura, de mineração, tá certo? Uma vantagem muito importante do GPS é um pouco daquilo que eu estava falando agora há pouco. Eu não preciso de um ponto, ele instalado, enxergar um outro ponto. Né? É o que a gente vai dizer da não necessidade de intervisibilidade entre as estações. E uma outra vantagem da tecnologia GPS, qualquer condição climática eu consigo utilizar GPS. Ausência de chuva, presença de chuva, ausência de uma temperatura amena, sol, neve, até na Antártida a gente tem registro de atividades sendo executadas com o auxílio de um GPS. Lembrando que o GPS, como o próprio nome diz, tem a sua abrangência global e para funcionar, para garantir a nossa localização, a gente precisa que a nossa antena no receptor conecte, no mínimo, com 4 satélites em torno da Terra. Este sistema vai apresentar em funcionamento hoje cerca de 31 satélites, né? Qualquer ponto da superfície terrestre, se eu conseguir que o meu receptor se comunique com, no mínimo, 4 satélites, a gente tem uma configuração suficiente para garantir o nosso rastreamento, consequentemente, o nosso posicionamento. E aí, qual que é o princípio básico para garantir o posicionamento, a obtenção das coordenadas, a navegação? Que o meu receptor seja
visível para no mínimo 4 satélites, e o sinal, ao percorrer essa distância entre satélite e entre receptor, seja medida. Essa distância chamada de pseudodistância entre o usuário, receptor, antena e no mínimo 4 satélites. Essas pseudodistâncias, no momento que formos estudar observáveis, esse conceito reaparece, ela que nos garante, através da medida das pseudodistâncias, distâncias entre 4 satélites e um receptor, nós conseguimos garantir o posicionamento, o cálculo de coordenadas de um ponto, tá certo? Se eu conhecer as coordenadas num determinado sistema de referência, eu consigo aplicar transporte de coordenada calculando coordenada para outros usuários no mesmo sistema de referência. Aqui eu mostro de forma gráfica o que nós estamos chamando de pseudodistância. Está vendo aqui esta vermelhinha, verde e azul seria a distância geométrica, né? Calculada aqui pela distância euclidiana. É a diferença do quadrado das coordenadas. Essa distância chamada pseudodistância, uma vez equacionada, né, aplicada uma matemática aqui, nós conseguimos calcular o x, o y e o z do receptor, do usuário, da antena que está lá na superfície terrestre. Nós conhecemos o x, o y e o z do satélite, conseguimos calcular a distância geométrica, consequentemente, achar as 3 incógnitas do nosso problema, x, y e z do usuário, né, localizado na superfície terrestre. Uma quarta medida necessária seria adicionar o tempo emitido aqui pelos relógios do satélite, tá certo? É esta adicional que nós colocamos aqui, ó, DT. Essa quarta observação nos permite um grau de liberdade suficiente para ter o nosso problema resolvido. E aí a gente teria, então, uma quarta medida entre os relógios do satélite e do